trabalho com franquias. Eu tenho resultado, depois eu transformo a minha vida. Não, você transforma a sua vida, depois você tem resultado. Você tá com quantas marcas? Cara, são quase 90 marcas. 90 marcas. E hoje tanta gente fala, cara, vocês são empreendedores com a mentalidade muito forte, com resultado muito forte. Eu fico pensando, eu dormi 2 anos mexendo no galpão. Quando eu saí da Coca-Cola com 29 anos, eu saí para montar a Ecoville, que hoje é a maior rede de lojas de produtos de limpeza do Brasil, com quase 500 unidades. Mas naquela ocasião era só um sonho, era só uma ideia, porque nós tínhamos visto uma Kombi passando na rua vendendo produtos de limpeza. Na verdade, quase tudo na nossa vida, as grandes transformações, é pautado naquilo que a gente consegue transformar e não no que depende de outras pessoas. É o resumo de um conceito que o cara tem a vida inteira, né? Isso aqui, cara, talvez possa mudar a vida de algumas pessoas que estão ouvindo. Bom, Léo, primeiramente, obrigado, cara, por ter me recebido aqui. Tamo junto. Prazer enorme te receber na nossa casa. Obrigado. É uma honra estar podendo falar com você e eu sei que você hoje construiu um dos maiores ecossistemas dentro do Brasil de franquias. E eu queria entender como que é a tua trajetória. Eu sei que começa lá atrás com você empreendendo e depois passa para criar esse ecossistema. Então, mete bronca aí. Legal, legal. Se for para voltar, acho que eu preciso talvez falar até da base, né? Eu tenho um pai que a vida toda foi chefe de manutenção, então sempre trabalhou dentro de indústria. Ele sempre teve o sonho de empreender, mas ele nunca tinha empreendido. Uhum. Então, quando eu e meu irmão e minha irmã, nós éramos crianças, ele sempre falava, um dia vocês vão ter um negócio de vocês. Ele queria realizar o sonho dele em nós. E ele falava, na verdade, 3 coisas. Um dia vocês vão empreender, vocês precisam ser muito bons em tudo aquilo que vocês se proporem a fazer. E eu lembro que ele citava um exemplo, se vocês se proporem a serem garis, vocês precisam ser os melhores. O melhor gari possível. Naquilo que você for fazer. E você tem que sonhar muito grande. Então, cara, eu comecei a minha trajetória trabalhando na Coca-Cola, e ali foi a minha grande escola. Trabalhei na Coca por quase 10 anos. Caraca. Quase 10 anos. Tive uma trajetória dentro da Coca meteórica, porque comecei como coordenador de manutenção, e aí comecei a assumir áreas, assumir área de produção, assumir área de sopro. Daqui a pouco a indústria já estava toda na minha mão, depois assumi logística, depois estiva, manutenção de frota. Quando eu saí da Coca-Cola com 29 anos, eu saí para empreender. Eu saí para montar a Ecoville, que hoje é a maior rede de lojas de produtos de limpeza do Brasil, com quase 500 unidades, mas naquela ocasião era só um sonho, era só uma ideia, porque nós tínhamos visto uma Kombi passando na rua vendendo produto de limpeza. Uma pessoa toda suja, em cima de uma Kombi velha, vendendo em garrafa de refrigerante. E nós falamos, cara, se esse cara tá vendendo tanto, imagina se a gente profissionalizar um pouquinho, né? E quando a gente falava em profissionalização, nós estávamos falando, cara, ter um uniforme, tá dentro de um carro melhor, ter um produto com uma aparência melhor, estar legalizado, trabalhar com crachá, com uniforme. Só que olha só que interessante, isso foi em São Paulo, capital. E nós saímos de lá para vir aqui, para essa cidade que a gente está hoje, que é Joinville, para montar esse negócio. E quando nós chegamos aqui, cara, imaginando que seria muito rápido, muito fácil, né, que tudo aquilo que a gente já tinha feito, eu na Coca-Cola e meu irmão na Sadia, que ia acontecer muito fácil no nosso negócio, a grande realidade é que 6 meses depois, se colocasse aquele cara que a gente tinha visto lá em São Paulo, todo sujo, sem licença para trabalhar, em cima de uma Kombi velha, colocasse a gente do lado e falava assim, vocês são sócios? Porque a gente tava igualzinho ele. Então assim, quando você começa a empreender, eu percebo que tem muita gente que começa arrogante. Eu tô me colocando como arrogante de achar que o que eu tinha preparação era o suficiente, e não era. Mas quando você viu o modelo de negócio que ele estava operando e você teve desejo de entrar no mesmo segmento, fazer a mesma coisa,
o que brilhou os olhos nessa hora? Então, o que brilhou nossos olhos é que a gente tinha vontade de montar alguma coisa grande. E para montar alguma coisa grande, a gente sempre olhava assim, a quantidade de clientes que você conseguiria impactar. E quando nós olhamos para o mercado de produto de limpeza, a gente falou, cara, é limitado. E é um mercado que eu continuo olhando e falando, cara, todo mundo usa produto de limpeza, toda né? hora, né? Toda hora, o tempo todo. A roupa que você você lavou. Acorda todo dia e destrói produto Todo de limpeza. dia, né? Hoje de manhã a menina limpou a mesa aqui. Semana passada a gente mandou lavar esse carpete. Aqui em frente tem uma lavanderia. No meu estacionamento tem uma pedra que está suja. Então, produto de limpeza, quando nós olhávamos para ele gerava essa vontade pelo tamanho do mercado. E olha só, isso era um pouco sem maturidade, tá? Porque hoje, já depois de 18 anos empreendendo, a primeira coisa que eu olho qual é o tamanho do mercado. Só que aí eu realmente não olho só em percepção, eu vou para número. Esse mercado é um mercado de quantos bis? Uhum. Esse mercado é um mercado que quem lidera ele? Qual é o share das marcas? As marcas são grandes ou as marcas são pequenas? Quais são as brechas? Então hoje nós avaliamos muito mais, depois de um nível de maturidade maior, mas naquele momento era muito mais vontade, tesão de fazer um negócio acontecer, do que falar que a gente tinha domínio sobre uma estratégia ou sobre um plano. Maravilha. E aí depois que vocês tiveram esse início, que você falou que estava quase parecido com aquele senhorzinho, você... Inclusive eu já vi as fotos, né, daquela época, assim, cara, eu quase chorei, sendo bem franco, porque realmente foi uma fase que você, teu irmão e teu pai tiveram que se superar, né? Tem alguns pontos assim, né? Porque tem várias formas de se ver essa história. Tem a forma romântica, que são os caras que começaram do nada, foram abaixo do zero, porque a gente dormiu 2 anos no chão de um galpão, né? E ainda hoje eu paro para pensar, cara, é muito tempo, sabe? E hoje tanta gente fala, cara, vocês são empreendedores com uma mentalidade muito forte, com resultado muito forte. Eu fico pensando, eu dormi 2 anos no chão de um galpão. E eu acredito que tenha sido importante para a gente construir alguns comportamentos que hoje são muito fortes em nós. Eu acho que principalmente a resiliência. Cara, naquele momento, em uma fase, quando as coisas estão muito difíceis, e talvez esse seja um ponto muito forte para você que está ouvindo. Quando as coisas estão difíceis, o mais fácil é a gente terceirizar a responsabilidade. Então, naquele momento que a gente estava no chão do galpão, você se sente azarado, você fala, putz, as coisas só acontecem comigo, aí você começa a culpar. A culpa é do mercado, a culpa é porque tem muito concorrente, a culpa, tem gente que coloca a culpa até em Deus. Puta, sim, Deus não olha para mim, meu pai não me deu educação. A grande realidade é que, para mim, a virada de jogo é quando você assume a responsabilidade e entende que, cara, a grande maioria das coisas estão pautadas em coisas que você pode fazer. Na verdade, quase tudo na nossa vida, as grandes transformações, é pautado naquilo que a gente consegue transformar e não no que depende de outras pessoas. Então, por exemplo, minha visão lá do passado, eu sou azarado. Minha visão de hoje, eu faço minha sorte. Minha visão do passado, a política prejudica o meu negócio. Minha visão de hoje, como que eu entendo sobre política para entender os movimentos e montar as melhores estratégias para mim nunca ter problema de crise no meu negócio. Até crise é uma coisa que a gente meio que não fala dentro do nosso negócio. Como que eu utilizo de todos os gaps que eu tinha no passado para utilizar isso como ponto forte hoje. Então, a gente se lamenta muito pouco de ter passado por aquilo, a gente olha muito mais como uma grande oportunidade de aprendizado para construir a pessoa que nós somos hoje, que constrói negócios grandes, né, com conhecimento, com resiliência, com a parte comportamental muito mais aguçada, que para mim é o que faz um empreendedor fazer o negócio acontecer. Entendi. Em vez de ter uma ótica que poderia ser vitimista, ter uma ótica que aquilo foi realmente um ponto necessário e importante dentro da tua história. Talvez assim, a gente pudesse ter saído daquela situação antes, mas a gente sempre fica em alguma situação por falta de conhecimento ou por falta de competência. Cara, e muitas transformações
são lentas, né? Eu vejo hoje, principalmente a nova geração, muito imediatista, né? Tudo parece que se transforma e acontece do dia para a noite. Todos os projetos que eu entro, a primeira coisa que eu procuro ter é visão de longo prazo. Uhum. Porque se eu não olho para a visão de longo prazo e começa a ficar duro no curto prazo, você desiste. Então é como que eu crio rotinas e rituais para me estimularem a pensar no longo prazo. E é assim que a gente Inclusive, essa lógica do segmento de produto de limpeza tem a ver com o longo prazo, né? Tem a ver com o longo prazo, com certeza absoluta. Porque no longo prazo é inerente que isso continue. Sim, sim. E aí o que foi acontecendo, né? Foram os 2 primeiros anos de muita dificuldade. Eu sou engenheiro de formação, meu irmão é engenheiro de formação, meu pai vinha da indústria. E eu vou falar um ponto, tem alguns pontos que talvez eu vou frisar um pouco mais, porque foram pontos que nos transformaram em talvez empreendedores com visões diferenciadas no mercado. Muitas pessoas, inclusive nós lá no passado, elas acreditam demais que o produto ele é o maior diferencial competitivo de um negócio. Eu acredito que o produto ele é um dos pontos muito que ele é um dos pontos que fazem a diferenciação. Mas você tem que ter um bom planejamento estratégico. Você tem que ter uma excepcional estratégia tributária dentro de um país que tem tantas guerras tributárias, então um projeto logístico tributário muito forte, principalmente se quiser ser uma empresa nacional. Você precisa ter um baita de um branding. E cara, eu acredito muito pouco em o cara, olha como o cara foi assertivo naquela marca. Não é assertivo, você tem que estudar sobre isso e você tem que fazer algo intencional. Então hoje a gente vê o processo de construção de marca que nós fazemos, aqui a gente constrói tudo de forma proposital e intencional. E aí você olha para o branding, né, para a formação do time, para a governança, para os processos. Então o produto ele acaba se tornando 20% do todo. O resto é tudo aquilo que você tem que aprender a fazer também enquanto empreendedor. E aí você começa, quando entende isso, a tirar algumas travas. Puta, é porque eu não gosto de economia, velho. Eu digo, o empresário tem que entender a economia, porque influencia no seu negócio. Eu não gosto de política. Tem que entender de política, pelo menos para entender as movimentações. É porque eu não gosto da parte tributária, a parte fiscal. O negócio tem parte fiscal, você tem que entender, pelo menos para discutir com o seu contador. Eu não gosto de jurídico. Tem que entender, velho, porque hoje você precisa ter governança para seguir as regras e seguir as leis. Então eu comecei a entender que o empresário, o empreendedor, ele precisa ser um cara generalista, que entende sobre muitos assuntos e que ele consegue formar um time de especialistas muito forte. Sim. O que dá de entender é que você sempre foi bastante estudioso nesse sentido, né? Bastante, bastante. Inclusive, queria agradecer. Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês que eu ganhei de presente. Obrigado, cara. Eu gostei de verdade. Tem presente, às vezes, que eu ganho e eu não gosto muito, mas desse aqui eu gostei muito. Show. Eu imaginei que você ia gostar, porque... Tá aqui, vou até deixar aqui, ó. Com tanta máquina bonita que você tem, né, no teu portfólio. Legal. Já teve no teu portfólio. Bacana, então é um pouquinho do jeito que nós pensamos e aí nós começamos a nos desenvolver em vendas, principalmente. Eu sou formado em engenharia, na faculdade nunca ninguém me falou nada que um dia eu ia precisar vender. Quando eu entendi que eu ia precisar vender, eu comecei a me desenvolver. Esse processo de desenvolvimento, ele não foi de curto prazo, ele não é de curto prazo, ele não acontece do dia para a noite. Você começa em um processo de aprendizado. Posso dar algumas dicas básicas aqui. Para mim, todo empreendedor precisa entender sobre 3 aspectos de venda: persuasão, gatilhos mentais e contorno de objeção, minimamente. Isso é o básico de um processo. Por que é importante o empresário entender sobre esses aspectos? Porque você sempre vai estar criando estratégias e você precisa de persuasão e gatilhos mentais e você sempre vai estar contornando alguma objeção. O dia inteiro, porque a vida de crescer negócio está relacionada a contornar objeções de pessoas que o tempo inteiro vão falar ou que não dá certo por um motivo, por outro, e você tem que ter
resposta para tudo. Uhum. E uma coisa que eu pelo menos aprendi com você, eu acho que faz já quase um ano que está sendo assim espetacular, primeiro a parte de acreditar em Deus e realmente rezar e botar fé dentro do business, da tua vida, da tua família, do teu negócio, né, do jogo que você está jogando. E também essa questão de livros, né? Sempre falou que a forma mais barata de ter um conteúdo é comprando um livro. Então, realmente, né, desde 15, 20, 30 reais, você compra um livro que às vezes é o resumo de um conceito que o cara tem a vida inteira, né? Então, isso que você está falando em relação ao lado mais teórico, que você sempre carregou, vem também dessa parte, né? É porque o processo de leitura ele tem uma coisa interessante que, de repente, as pessoas não conseguem absorver. Quando você está num processo de leitura, e às vezes você pega um livro menor ou um livro maior, aí você fala assim, cara, vou ler aqui sobre a história do Senna. Cara, vão ter alguns aprendizados aqui. E aí você começa a ler. Só que todo livro, ele passa por momentos legais, que são os momentos que se conectam com a sua dor daquele momento. Uhum. Só que passa por algum tema que você fala assim, cara, isso aqui não tem nada a ver com o que eu estou pensando agora. E a dica que eu dou é só ler. Porque em algum momento da sua vida, isso vai se conectar com alguma outra coisa que você está fazendo. A nossa parte consciente não consegue entender, só que o seu subconsciente entendeu. E o importante é a programação da máquina. O processo de leitura, assim como o processo de aprendizado, ele nada mais é do que a programação do nosso subconsciente. Você vai criando repertório. E quando você faz isso por muito tempo consecutivo, você cria tanto repertório que os seus amigos, outros empresários começam a falar, cara, parece que tudo que você faz dá certo. Não é? É porque você já tem tanto aprendizado, tanto repertório, você já sabe tantos pontos onde as pessoas erraram para você não errar e pontos de acerto que você pode potencializar, que as coisas começam a fazer sentido. O que é o grande problema disso tudo? Qualquer processo de aprendizado, ou como tudo aquilo que a gente tem que fazer na vida, requer muita disciplina. Uhum. O problema das pessoas está correlacionado à disciplina. Se você tem disciplina, coloca como meta, coloca como propósito, coloca na agenda e faz, no longo prazo, você tem uma grande transformação. Teve um dia que eu estava lá no Sales Club, né? E estava inclusive com a Bruna que está ali. E aí ela pegou e falou assim, Léo, é impressionante, cara. Tudo que a galera te pergunta, você tem alguma coisa para falar. Repertório. Cara, é repertório. É muita coisa, é muito estudo, muita resolução de problema também. Sim. Resolver problema também te dá muito repertório. E, cara, vamos lá. Ter negócios é fazer o quê? É resolver problemas. Capacidade de resolução de problema. Quanto maior for sua capacidade de resolver o problema de alguém, mais você vai ganhar dinheiro. Perfeito. Isso que você fala, que a Bruna falou, parece que tem resposta para tudo, mas realmente dá essa sensação. Tipo, porque você fala ali, não, poderia ser generalista, mas você é bem especializado em várias coisas e múltiplo setorial, né? Aí já é a idade, que eu nem vou contar qualquer, vocês coloquem no comentário. A variagem, né? Tem, né? É abaixo de 30, tá? Começa a Ecoville, começa uma padronização dentro do Ecoville, por mais que foi naquela fase, mas começou uma padronização. Mas depois teve uma parte da história da Ecoville que também precisou padronizar realmente muito mais à frente, né? Cara, eu gosto bastante de pensar assim, sempre que eu tô gravando alguma coisa com alguém, eu preciso tentar contar alguma coisa que eu nunca contei, né? Para que seu conteúdo seja exclusivo e que você tenha... A grande realidade é que a gente cresce a Ecoville por 18 anos consecutivos. Não existe crescimento sem dor. É muito dolorido. Só que cada vez que você faz uma rampagem mais brusca, a dor é maior. Só tem um jeito de você minimizar a dor. Não é acabar com a dor. É criando processos que funcionem. Porque você criar processo, qualquer um cria. Agora, criar processo que funciona e que seja simples, que as pessoas consigam operar,
é complicado de fazer. E tem muito processo que você cria, você fala, nossa, não está funcionando, não está operando, está lento, não está resolvendo a dor do cliente. Então, durante esses processos de padronização, eu falo para você que já teve assim, 2017, nós crescíamos muito acima do que o franchising brasileiro crescia. Aí eu lembro que eu falava, cara, não pode ser desse jeito que o mercado está fazendo. E aí eu lembro que hoje, plataformas que são comuns no franchising, naquele momento eu contratei um desenvolvedor lá de Bragança Paulista e peguei e falei assim, cara, eu vou desenvolver uma plataforma para mim. E aí eu aprendi uma coisa, eu tinha dificuldade de lidar na gestão de pessoas de tecnologia. Pelo modelo mental, pelo jeito que eles trabalhavam, e o nosso modelo, por ser um modelão que a gente trabalha assim, uma gestão mais de perto, uma gestão mais Ambev, acompanhando mesmo, e o desenvolvedor, como ele precisa de criatividade, como ele precisa de pensar, ele não consegue trabalhar com microgerenciamento. Então a gente começou, olha só... criativo, né? Isso. As pessoas criativas no geral. E ali, cara, a gente começou a entender, olha só, eu queria criar algo, mas eu não conseguia porque eu não sabia fazer gestão disso. Então eu precisava, inclusive, criar um novo modelo e um novo processo de gestão para mim conseguir desenvolver isso aqui. E eu tinha que me reinventar. E às vezes a gente tem que se reinventar. Às vezes a reinvenção não é do processo. Às vezes a reinvenção é de nós enquanto pessoas, enquanto empreendedor. Sim. Então foi muita reinvenção no meio do caminho. Cara, hora você está no estratégico, hora você está no tático, hora você está no operacional. Às vezes quando você está operando você consegue ter percepções que você não tinha. Quando você está no tático são outras percepções. Quando você vai para a estratégia você fala, nossa, que legal, consegui chegar a ser uma pessoa estratégica. Aí você vai para a estratégia, tira o olho, para de acontecer tudo, a empresa muda. Esse é o jogo do negócio. Para quem não tiver a percepção que o negócio está em movimento o tempo inteiro e que ele está mudando, e agora a gente vai ter uma grande ruptura em todos os negócios por causa da inteligência artificial, e eu ainda me pego, às vezes, em evento, de perguntar, galera, quem aí já está utilizando a inteligência artificial? E eu vejo 70% ainda não utilizando, eu já sei que é os 70% que vão ficar fora do mercado. Então, ficar de olho como que você é a pessoa que destrói o seu próprio negócio para ter um modelo novo e não deixar ou o mercado ou um concorrente ter essa percepção. Perfeito. E você falou que essa percepção que você tem em relação, por exemplo, você está cuidando de uma outra área, um outro segmento, uma outra linha de trabalho dentro dos seus negócios. Aí você percebe que precisa voltar para uma anterior, que às vezes ficou descuidado ou que não está tendo performance. Essa percepção que você tem, esse parece um terceiro olho, uma terceira percepção que você tem dentro de você. Como que ela funciona? Você fareja hoje com a tua experiência, com a tua bagagem, o que consegue ver, isso que está funcionando, isso que não está funcionando, o time não está performando, ou é só via BI mesmo? Eu acho que são 2 pontos, 3 talvez. Vamos primeiro falar de número, né? O número ele mostra a direção que a empresa está tomando. Por exemplo, a área de vendas, se você olhar para um funil e você entender a lógica, você fala, cara, entendi por que eu não estou vendendo. Entre entender e resolver tem uma ponte gigantesca, né? Você olha para o número, só que o número, ele é frio. Ele te dá uma direção. Fala, entendi, ali tem uma dor. Quando você entende que tem uma dor, cara, só tem um jeito de você resolver problemas. Profundidade. Você tem que se aprofundar. Aí você tem que conversar com pessoas, entender percepção, ver a visão, e depois que você ouve muito, você consegue tirar decisões desde que você tenha repertório. Se você não tiver repertório, você nem consegue decidir. Perfeito. E muitas vezes que você não tem repertório, para mim a melhor maneira é buscar mentores. Cara, quem que é a pessoa que já resolveu esse problema que eu quero resolver, já passou por isso que eu possa conversar. Então por isso a importância do empresário, do empreendedor ter um ciclo de relacionamento
com outros empresários e, se possível, empresários que já fizeram algo que ele quer fazer. E o terceiro ponto é quando eu vou olhar para projetos novos. Por exemplo, né? A gente está fazendo agora um modelo aqui na 300 que vai chamar Summit 300. São eventos presenciais. É algo muito parecido do que eu fiz no começo da Ecoville. E aí, cara, a gente vai começar o projeto do Summit. Aí você fala assim, Léo, puta, o grupo hoje, se a gente pegar todas as marcas entre franqueados e time de todas as verticais, dá 40 mil pessoas. Uhum. Léo, mas esse time gigante, como que funciona um novo projeto? Eu participo, inclusive, do escopo. Galera, tentando passar o quê? Visão. Tava pensando nisso. Aí tem uma pessoa de marketing junto que fala, e se a gente fizesse isso? Aí vem outro. Então, você pega aquele primeiro momento de escopo, a chuva de ideias de todo mundo, e aí você pega e começa a montar os squads, né? E tem muitos projetos que começam com uma pessoa. Não, mas vamos lá, esse novo departamento de uma pessoa, de uma área, como que ele começa? Você faz um plano, você faz uma estratégia, você coloca indicadores de resultado, você começa a acompanhar, e aí você imagina uma corda, que você vai dando uma corda para a pessoa. Bom, conversei, alinhei, a pessoa está começando a entender, você solta 2 palmos de corda. Puta, a pessoa está começando a operar sozinha, olha lá, ixi, fez algo errado. Puxa a corda para você. Porque o processo nada mais é do que desenvolvimento de pessoas. O que é mais difícil de desenvolver em uma pessoa? Visão. Ela pode ser boa tecnicamente, mas se ela não tiver visão, percepção de onde que você quer chegar, ela não consegue fazer, porque ela não entendeu o propósito por trás do negócio. Então eu fico o tempo inteiro, o meu processo de treinamento não é um processo de treinamento técnico, porque eu contrato pessoas boas tecnicamente. O meu processo de treinamento é um processo de treinamento de visão da pessoa. Traduzir o que tem na tua cabeça para aquilo que você já viu, né? Aquilo que eu já vi acontecer, né? E às vezes a gente pega muitas pessoas jovens, com muito tesão, com muita vontade, mas tem muita coisa, cara, que você pode evitar que seu time erre. Tem muito empreendedor que fala assim, eu gosto mais de deixar solto e gosto que ele aprenda com erro. Eu não gosto de aprender que a pessoa aprenda com erro, eu gosto que ela aprenda com os acertos. Se eu já sei onde vai errar, para que eu vou dar? É que eu gosto que o erro ele gera um trauma, o trauma gera lembrança. Ela não, calma, mas você já sabe o caminho, dá o caminho para a pessoa, encurta a vida dela. Então, e aí você vai largando essa pessoa para performar, e aí, para onde que você vai? Para os números. Os números vão te dar a percepção da direção. Te mostrou que está na direção errada, puxa a cordinha de volta, alinha e solta de novo. Tem um estudo, eu não lembro, eu já ouvi esse estudo na Endeavor, mas eu não lembro a base de onde que ele é. Que uma das coisas que a pessoa, se eu não me engano, é a segunda coisa que as pessoas mais odeiam, é de ser microgerenciadas. E o microgerenciamento, cara, ele precisa ter contexto, sabe? Porque assim, as pessoas odeiam ser microgerenciadas, tá? Mas no microgerencia uma área de vendas para você ver se ela acontece. Tem pessoas com um grande nível técnico, com alto nível cognitivo, com conhecimento, com bagagem de mercado, que se você soltar ela em um projeto, ela vai conseguir desenvolver, você não precisa microgerenciar. Sim. Mas eu não vou microgerenciar o meu estagiário, que está entrando na empresa e que ele está ali mais para um processo de aprendizado do que propriamente de falar que ele tem bagagem para fazer acontecer. Então eu vejo muito empresário, cara, deixando a equipe bater muita cabeça sozinho por não se predispor a treinar. Algumas empresas que a gente vê, inclusive o Lucas Devel, que a gente fez uma entrevista com ele recente, a gente estava discutindo sobre isso, a senioridade da equipe dele. Ele tem assim, ele trocou totalmente a equipe, né? Então saiu de uma equipe média, júnior, média, para uma equipe sênior. E, cara, realmente são os números bem impressionantes. Você acredita que daí quando tem mais pessoas júniores dentro da equipe, acaba tendo naturalmente mais microgerenciamento? Quanto mais júnior, maior a necessidade de microgerenciamento. O que é a grande questão? E aí
é olhando de projeto para projeto. Eu trabalho com franquias, né? Dentro das franquias, cara, tem alguns negócios em específico que, vamos lá, eu vou contratar uma caixa de uma cafeteria, uma vaga de alto turnover, uma vaga onde a pessoa não ganha um grande salário, então, como consequência, essa pessoa ela está o tempo inteiro olhando para outras pequenas oportunidades de ganhar 200, 300 reais acima, então ela é uma pessoa que precisa ter uma venda de propósito todos os dias ali para ela, se você quiser construir uma pessoa legal dentro da sua empresa. Não pode ser só a oferta salarial, não pode ser só o processo que ela tem que executar. Se você não souber vender para essa pessoa, e olha só, pode ser que ela nunca se torne uma líder, mas você vai ter uma pessoa ali no caixa da sua cafeteria que vai trabalhar todos os dias direitinho, uniforme, mas essa pessoa precisa ser treinada, ela precisa ser desenvolvida, ela precisa entender a importância da função dela dentro da organização, que seja uma organização de uma empresa que tem 2 funcionários, Sim. Mas ela precisa entender que ela é importante, as pessoas precisam entender a importância dentro do processo. E a grande realidade é que tem muita empresa que não vende essa importância, mas acima de tudo esse propósito que a pessoa está fazendo. E aí, cara, é turnover muito alto, é gente que não fica. E aí está totalmente relacionado com a cultura. Totalmente relacionado com a cultura que você forma, né? Sempre lembrando, eu vi um conceito sobre cultura ontem que eu achei bem interessante, porque eu sempre falo que cultura nada mais é do que o jeito que a sua empresa se comporta. Se você tem você chegou aqui, minha mesa estava organizada, né? Maravilhosa, o teu escritório todo. Esse é o exemplo que eu tento passar para minha equipe. Se eu deixo minha mesa bagunçada, a minha equipe também deixa a mesa bagunçada. Então, teoricamente, nós somos o exemplo da cultura. Mas eu ouvi ontem um outro conceito que eu gostei bastante, que falava o seguinte: cultura é como as pessoas mais influentes da sua empresa se comportam. As pessoas que mais influenciam, como que elas estão se comportando, e não só o CEO. De repente você tem uma pessoa de alta influência que pode ser a sua menina da cafeteria. Sim, uma liderança informal. Uma liderança informal que pode estar contaminando ou positiva ou negativamente toda a sua empresa. E se você não consegue descobrir isso, quando você vê, você não tem mais a cultura que você imaginava que era. Tá levando já para outro lado, né? Então, você falou que na questão da contratação de pessoal já de TI, e ali você teve uma dificuldade, mas qual que foi essa dificuldade? Cara, a dificuldade, como a gente está aqui numa gravação mais informal, né? A dificuldade você estava colocando pressão ou colocando a tua administração mais perto, mas eles não correspondiam na mesma velocidade, né? Eu até acredito assim, cara, a liderança, ela precisa estar desenvolvida ao ponto de ter maturidade, de entender que uma liderança, ela não é uniforme para todas as pessoas. Então, tem um curso bem interessante sobre Enneagrama, né, que você entende um pouco sobre o perfil da pessoa. Cara, tem gente que gosta de ser tocada. Às vezes você pode andar aqui pela empresa e falar assim: puta, tem a menina ali que, se eu tocar no ombro dela, ela vai falar: nossa, cara, que legal, eu tenho uma proximidade com o meu líder. Pode ter outra pessoa que, de repente, se você tocar, a pessoa já vai falar assim: puta, que liberdade é essa? E se o líder não tiver esse tato de entender que os perfis são diferentes, se eu chegar para um time de vendas e fazer assim, não sei se vai fazer barulho na câmera, mas se eu fizer assim, ó, pá! Poxa, galera, o que está acontecendo? Pô, cadê o resultado? A gente saiu de casa para isso, então isso aqui pode ser uma metodologia de uma reunião para um time de vendas. Se eu fizer isso aqui para a galera de tecnologia, pô, galera, o que está acontecendo que o sistema não está pronto? Cara, pode ser que no outro dia não venha 2.
E olha só, não estou falando que tem certo ou errado. Sim, perfeito. É saber lidar com as diferentes personalidades. E o que a gente percebe, né? Se a gente fazer um próprio processo DISC ou um Emangind da vida, que você analisa o perfil comportamental, a gente vai ver o seguinte, cara, tem pessoas que são mais fortes, tem pessoas que são mais resilientes, são pessoas que são mais comunicativas, tem pessoas que são mais analíticas, tem pessoas que são mais criativas, e você vai ver que elas pensam completamente diferentes. Então, em ambientes que requerem criatividade, por exemplo, uma área de marketing, não adianta você meter pressão. Não vai sair um negócio legal. Em ambiente de vendas, quanto mais pressão, mais o time gosta. O ambiente de vendas é um ambiente de pressão. Sim. E às vezes, se a pessoa que está no ambiente de vendas não gosta de pressão, provavelmente ela não seja uma pessoa de alta performance. Olha como é engraçado. E aí você tem que saber lidar. E eu não sabia lidar. Que está relacionado, eu já liderava pessoas há muitos anos, mas eu sempre liderei pessoas. Eu falei lá na Coca-Cola, em indústria, em logística. É o motorista do caminhão que você xinga o cara e ele te chama de herói. Entendeu? Eu gosto do Léo por causa disso. Ó. Quando a gente não está trabalhando, ele vai lá e fala pra gente trabalhar. Mas se eu for me comunicar assim com todo mundo, não vai funcionar. Mas isso também só vem com a maturidade. E de novo, né? A gente sempre vai voltar para aquele ciclo. Puta, Léo, mas eu não sou um bom líder. Estuda. Ah, mas é porque eu não entendo de liderança. Estuda sobre liderança. Cara, vai na imersão de liderança, conversa com bons líderes. Quem que é o líder que te inspira? Começa a ouvir sobre essa pessoa. E aí, cara, sempre vai nesse ciclo. Eu não sei, tem que estudar, tá na nossa mão. Tem gente que terceiriza e fala que não sabe. Dá para aprender. Ainda mais hoje em dia, com tanta informação, né? É, meu Deus. É até insanidade o cara não ir atrás hoje, né? É, insanidade. É tão fácil, né? Insanidade. Inclusive a gente vê lá dentro do nosso negócio que é muito suporte técnico, né? Às vezes a pessoa pede alguma informação lá, a gente literalmente busca no Google ou no ChatGPT e vem a informação mastigada. O que às vezes falta é a força de vontade da pessoa realmente ir buscar essa informação. Com certeza. Passando essa parte da Ecoville, você fez a venda da Ecoville, foi um ponto de inflexão na tua história, do teu irmão, né? Eu gostaria que você contasse um pouquinho disso. Cara, é porque assim, você começa a frequentar outras rodas, né? E eu tinha ouvido dos meninos fundadores da RD que eles estavam criando a RD para vender. Uhum. E é tanta falta de maturidade, às vezes, do empreendedor que para mim não caía a ficha. Eu falei, cara, vender? Como assim vender a empresa? Pra quê? Agora que a festa dele estava começando, né? Pra que fazer empresa para vender? A gente faz empresa para construir o legado e tal. E o que a gente entendeu ali, cara, que quando você empreende, você tem dois ativos. Um ativo é você conseguir fazer com que o seu negócio dê lucro. Uma coisa é querer empreender, outra coisa é empreender, outra coisa é já estar empreendendo, outra coisa é estar empreendendo e ganhando dinheiro. Uhum. São desafios diferentes. Então, o primeiro ativo é conseguir ter lucro através dos negócios, por isso que eu gosto de franquia, que são negócios validados. E o segundo ativo é o valor que você cria no negócio, que está correlacionado a lucro, a governança, ao quanto esse negócio realmente faz o que tem que ser feito conforme as regras do mercado. E aí eu comecei a entender sobre venda de empresa, comecei a entrar dentro de uma jornada de trazer auditoria para dentro da empresa e arrumar todos os pontos que tinham que ser arrumados. Começou a entender o que é equity, afinar todos os pontos em volta disso e trazer uma boutique. Trouxemos uma boutique de M&A, fomos para o mercado, lançamos um teaser para os principais players do mercado, tivemos 7 que assinaram. E naquele momento eu levei 7 nãos, né? E eu tinha colocado na cabeça que a gente ia vender e todos os nãos eram correlacionados o negócio de vocês é complexo. Porque eu tinha muitas lojas próprias, eu tinha uma franqueadora e eu tinha uma indústria. Então se me procurava um industriário, ele falava assim, eu entendo de indústria, mas eu não entendo nem de loja própria nem de franquia. Quando vinha alguém de franquia, eu falava, mas eu não entendo de indústria, eu não entendo de loja própria. Então, realmente era complexo. A gente começou a fatiar. Eu vendi minhas mais de 30 lojas que eu tinha da Ecoville, fiquei com 2, ainda tenho 2. Mas elas não viraram bandeira?
Não viraram bandeira, são lojas Ecoville. São lojas que operam hoje na mão de franqueados, né? E eu acabei indo para o mercado enquanto franqueador e indústria. Bati na porta de algumas empresas e vendi a Ecoville naquela ocasião para o Grupo GTEX. Gigantesco. O Grupo GTEX é uma empresa gigantesca, fatura 1,5 bi. Uhum. E aí fez a venda, e aí? Então, cara, lá no passado... Você chegou a ficar um tempo sem fazer nada, assim? Não? Então, cara, lá no passado, quando passado 2000 e... Só para dar contexto para a galera... 2015, 2016, quando nós tomamos a decisão de vender, eu fui vender a empresa em 2022. Então foram 6 anos para executar um M&A que foi um grande M&A na prática. E eu lembro que eu tinha falado pro meu irmão assim, cara, eu vendo a empresa junto contigo, mas eu quero fazer um pacto contigo. A gente não para, a gente não fica um dia sem trabalhar. E o que eu já entendi sobre vida, cara, que ela não é balanceada. A gente não precisa ficar preso numa coisa que a gente acreditava no passado. Você vai mudando de ponto de vista o tempo todo. Por isso que você tem que rever o planejamento da empresa todo ano. E hoje, cara, o que eu penso? Que o equilíbrio, na prática, é entender que a vida é desequilibrada. Esse é o equilíbrio. Ou seja, ele não existe. Ele não existe. Então, naquele primeiro momento, isso foi em 2022, quando nós vendemos, e aí enchemos o bolso de dinheiro e tinha tudo para falar, vou fazer um sabático, cara, a 300 estava muito em alta e foi um ano que a gente trabalhou absurdo, cara. Absurdo. Trabalhava 14, 16 horas por dia. Deu mais energia ainda para... Mais energia ainda, porque... tinha meio que nos levantado uma ficha que a gente falou assim, cara, deu certo o que a gente tinha planejado. Todo empresário que eu conheço assim, Léo, que pega uma grana, faz, seja de uma venda ou alguma bolada que consegue, e ele decide fazer um sabático e parar, parece que o cara entra quase em depressão, assim. Não costuma dar muito certo, né? E aí, 2023, eu vendi outra empresa, que foi a Toreg, que nós éramos sócios. Nós entramos nessa marca com 16 unidades e vendemos ela com 400 para o Grupo Reag. A Reag está saindo aí no jornal e nas revistas o tempo inteiro. A Toreg era qual área de atuação? A Toreg é de seguros. Seguros. É uma franqueadora de seguros. Multissetorial seguro. Multissetorial. Saúde, automotivo, vida. agro, vida, etc. Perfeito. E nós vendemos para o Grupo Reag, que hoje é o maior gestor de fundo privado do Brasil. Acho que os caras estão gerindo 270 bi, mais ou menos. E a gente falou, cara, tá dando certo. Quando foi em 2024, a gente está em um movimento mundial, né? Então, assim, a nossa vertical de consultoria, ela já está em 3 países. Ela já está na Argentina, Colômbia e Panamá. Nós já estamos com franquias em 14 países e esse movimento mundial me gerou a vontade de viajar mais. Quando foi em 2023, eu planejei 9 viagens internacionais. Então, em 2024 eu fiz 9 viagens. Eu desci em Lisboa, eu aluguei um carro, eu subi para Porto, Madrid, e aí vim descendo. Toledo, Alicante, peguei todo o sul da Espanha, voltei para Lisboa, rodei 2.600 quilômetros em 12 dias. É bastante. Fazendo o quê? Visitando shopping, centro de cidade, entendendo o comércio, entendendo o varejo, entendendo as marcas, entendendo tudo. Eu fui para Punta Cana. 2021, nós saímos em uma reportagem da Forbes, e essa reportagem da Forbes nos fez o Banco Safra nos procurar, para nos oferecer um negócio que estava sob a gestão deles, que era um grupo gigantesco mundial,
E eu lembro que esse grupo, ele tinha unidades no Caribe e performavam muito bem. E eu peguei e falei, cara, eu vou pra Punta porque eu quero entender. Mas só pra você entender, o negócio que você falou sobre o sabático ali, cara, eu não quis nem saber negócio de resort, cara. Eu fui lá pra andar, pra entender, pra ver o porquê que o Caribe performava, porquê que não performava. Porque hoje, se tem tanta informação de inteligência de mercado, de números, cara, mas de novo, a foto é muito diferente do vídeo, da vida real. Às vezes você fala, entende o número e você fala, vou lá pro mercado e vou performar. Mas por que performa e por que não performa? E eu queria levar pro Caribe uma marca de alimentação. Uhum. E aí quando eu cheguei lá, em Punta Cana, todas as vezes que eu tô em algum país fora, que eu sou um pouco chato para comer, chato eu digo ruim mesmo, eu gosto de pouca coisa, eu acabo morrendo no Mac. Uhum. E aí quando eu cheguei em Punta Cana, eu falei, cara, mas aqui quase não tem Mac. Mas cara, por quê? Tem que ter um porquê por trás disso. E eu queria levar uma marca de alimentação. Uhum. Aí eu liguei pro Dorival, que é o atual vice-presidente do Mac no Brasil, né? Eu falei assim, Dorival, cara, por que aqui em Punta Cana tem pouco McDonald's? E ele me respondeu de uma forma muito breve. Mercado pequeno e logística cara. É uma ilha, República Dominicana, do lado do Haiti. Mercado pequeno, logística cara, ticket baixo, ticket médio baixo. Em 3 palavras ele já me falou, cara, não é um bom mercado. É um lugar para turismo e... Então, o que eu tava olhando lá daquele grupo gigantesco era dentro de outro nicho. Então, olha só, às vezes você fala assim, eu vou pro Caribe, vou acertar, vou montar estratégia. Cara, você tem que ter a percepção. Sim. E mais uma vez, o problema sobre a percepção, olha só como é interessante, ele está relacionado a repertório, é sobre a série de coisas que você já viveu, que você já percebeu, que você já viu, mas acima de tudo você ter conexões também, que te fazem entender. Às vezes uma ligação telefônica que você faz, igual a que eu fiz, te dá uma resposta que você talvez bateria a cabeça 3, 4, 5 anos. E hoje com a inteligência artificial, né, que é muito fácil perguntar para ela também, tô aqui em Punta Cana, tem que dar o contexto, senão ela acaba te enganando também. E para vocês aí tomem cuidado, porque a IA é a rainha da enganação, ela engambela muito em alguns aspectos, né? A alucinação, né? A alucinação. Ela te responde às vezes até o que você quer ouvir, né? Mas foi bem legal, cara. E fiz essas 9 viagens, fui pra China, fui pro Vale do Silício. Cara, voltei do Vale do Silício maluco. Porque eu comecei a ver o que estava acontecendo no Vale, ia chegar no Brasil um pouco. Eu fui janeiro e julho do ano passado pro Vale. Cara, o que eu vi em janeiro do ano passado no Vale tá começando a acontecer aqui agora, um ano depois. Então eu ganhei um ano em relação a quem não foi. É uma preparação. Preparação, cara. Então eu acho que se eu tirasse um sabático hoje para ficar parado, ia me dar um ataque cardíaco, porque não é meu momento ainda. Meu momento ainda é de acelerar. E agora com todos esses negócios da 300, você tá com quantas marcas? Cara, são quase 90 marcas. 90 marcas, é muita coisa, né, cara? É bastante. Então você tem um processo interno de excelência, porque para dar conta de 90 marcas e 40 mil pessoas, você falou, né? O desdobramento do... Cara, é legal pensar em vários aspectos, né? É insano. Primeiro, a quantidade de processos, né? Segundo, a quantidade de desafios. Terceiro, a quantidade de oportunidades relacionadas à quantidade de nichos que você aprende. Então, assim, eu acreditava que eu tinha repertório, mas hoje, se você falar assim, Léo, você entende de estética masculina? Pouco. A gente tem marca aqui, já estudei bastante a respeito. E de estética feminina? Entendo. Léo, qual que é a próxima onda da estética feminina? Estética íntima feminina. Léo, como que tá o ticket médio do mercado de alimentação hoje? Tá X. Léo, qual que é a alimentação que está em alta? Y, X, Z. Prestação de serviço, Léo, você acredita? Educação no franchising, eu não investiria agora. Tá tudo muito bagunçado no mercado sem entender. Você tem alguma educação sobre o mercado financeiro?
Então, assim, é tanta marca que me dá um nível de repertório para entender as movimentações que o mercado está fazendo, em vários nichos diferentes. Só que isso traz junto uma série de desafios, porque você resolver algo quando você não é especialista não é tão simples. Então, por isso que o nosso modelo de operação, ele é um modelo que, para mim, cara, 300 trouxe isso para o mercado, que foi fatiar o franchising. O franchising, ele era encarado como um só. O que é um só? Você tem ali um franqueador, só trazer números para você entender. 83, 84% do mercado de franquias não tem 50 unidades. Uma franqueadora com 50 unidades, ela está no ponto de equilíbrio. Para alguns nichos sim, para outros não. Só que o que é o grande problema e o que foi o discurso trazido pelo mercado? Que o cara que tem 50 é grande. Velho, o mercado americano, a média das franqueadoras americanas é 250 franquias. A média do Brasil é 59. Então, quando você olha, você fala assim, cara, a grande realidade é que ele é um mercado medíocre, que existiu um discurso que o cara é grande, porque, por exemplo, se eu te falar, cara, eu tenho 50 pizzarias, caramba, parece que você é grande, mas você não está ganhando dinheiro. Sim. Então, a gente começou a olhar para esse mercado e começou a falar, cara, como que eu faço isso que já está validado crescer? A gente começou a fatiar. Nós pegamos o que a gente fazia de melhor, que era crescimento de empresas. Nós entendemos que a gestão, ela precisa se tornar mais barata, porque algumas coisas da gestão, elas são commodities. Cara, contas a receber é commodity. Contas a pagar é commodity. Jurídica é commodity? Não, mas quando eu trato ele em escala, ele acaba virando commodity. Então, toda a parte de CSC, né, de Centro de Serviço Compartilhado, ele me diminuiu muito o custo operacional e especializou a área corporativa. E as especialidades técnicas nós desenvolvemos por hub. E aí, o cara que fundou a marca, o que ele faz? Ele faz o que ele deveria ter feito a vida inteira. E por que ele parou de crescer? Porque ele parou de fazer isso. Ele fica olhando para a inovação. Então, o que a 306 fez? Ela criou um centro de serviço compartilhado para fazer gestão. Ela faz o crescimento da marca e o sócio, que é a pessoa mais estratégica, que entende do nicho, ele fica o tempo inteiro pautado em novas inovações, tecnologia, treinamento e engajamento franqueado. E o mercado de franquia não pensava assim. Era a franqueadora o tempo inteiro olhando para o franqueado, e aí eu fico pensando, né? Tá, mas beleza. Se ele está olhando para o franqueado e o time é enxuto, porque ele não está nem no ponto de equilíbrio, se entra um lead para comprar franquia, ele cuida do franqueado ou ele liga para o lead? Ele cuida do franqueado, que é a prioridade, a base que ele já tem. Mas quem liga para isso aqui? Ele não tem. Se a gente colocar aqui, eu coloquei ontem na IA, eu tenho um processo de venda de franquia, de expansão de franquias. Se eu entrar em contato com o lead em até 5 minutos, quanto que eu potencializo a minha venda? 907%. Vamos supor que a IA seja uma enganadora e esteja mentindo. Vamos dividir isso por 9, potencializa 100% a possibilidade. Sim. E eu canso de ver pessoas que falaram assim, tal marca lá, eu fiz o meu cadastro até hoje, não me ligaram, depois de 6 meses. Então, o que nós fizemos aqui? Cara, nós somos um modelo de máquina. Tem cliente que se cadastra em um site, aí ele cadastra, o time entra em contato, o cara fala, caramba, eu ainda tô no site, eu acabei de cadastrar com vocês. Então, assim, isso faz muita diferença, isso dá muita credibilidade para quem está olhando e para quem está comprando, mas as pessoas imaginam que a gente traz isso aqui numa modelagem assim, os caras vendem de qualquer jeito. Na nossa primeira etapa do processo de venda, caem 89% dos leads. 89% a gente entende que não tem capacidade para aquele negócio que ele se cadastrou na campanha. Então, o nosso nível de qualificação da persona que vai entrar no negócio, eu falo para você, mesmo sendo máquina, que ela é muito abaixo
do que o mercado trabalha. Sim. A gente converte 0,4% das pessoas que entram. O mercado converte 1,5%, 2%, 3%. Até porque depois isso vira um problema para vocês resolverem, né? Claro. Entra um perfil de cliente franqueado. A gente olha com muito critério para isso. E para isso a gente tem até conselho que avalia o perfil. Na hora que você entrou, eu não sei se você viu que eu estava mandando um vídeo para um franqueado que entrou na Causum que foi aprovado no conselho ontem. Então, assim, antes de tudo, ele aprova. E, Léo, você grava vídeo para todo mundo? Para quase todos os franqueados. Sempre que eu tenho tempo, eu gravo. Porque, cara, eu sei a importância do cara que está dando o primeiro passo na vida dele. Sabe? É uma coisa que eu gosto bastante. Mostrar para os caras que a gente tá junto. Léo, mas são 12 mil franquias. Se eu pudesse gravar para todo mundo, eu gravava. Cada novo empreendedor para nós é importante. Isso mostra que você tá no cangote do teu negócio, né? Tá respirando o teu negócio toda hora. Respirando o tempo inteiro. E, uma responsabilidade foda isso, cara. Não é todo mundo que consegue ter... Cara, mas tem uma parada que eu acho fogo, eu ia falar foda. Pode falar foda, não tem problema. Que é assim, você começa a crescer e aí o mercado tem uma percepção sobre você. Seu time tem uma percepção sobre você. Sua família tem uma percepção sobre você. E às vezes você se pega caindo em algo tipo assim, você vai dar uma palestra. Aí você chega lá e você quer uma água e a geladeira está aqui na sua frente. Aí a pessoa não, eu pego pro senhor. Não, eu pego. Parece, cara, que porque você cresceu enquanto empreendedor, você não pode mais fazer coisas que não requer uma outra pessoa para fazer para você. Às vezes tem um flip chart que você tá lá para passar daqui para cá e o cara, não, o time pega para quê? Eu não tô aleijado, eu tô com os braços aqui. Então eu tento ao máximo tentar mostrar para as pessoas, para o mercado, para o meu time, para os nossos franqueados, que apesar de a gente ter crescido fora da curva, nós continuamos sendo de carne e osso e a gente tem as mesmas dores, os mesmos problemas, os mesmos perrengues que qualquer empreendedor. Às vezes você tem um resultado maior, só aumenta o desafio, mas as dores, cara, são as mesmas, as movimentações, a possibilidade de ganhar dinheiro pode ser maior, mas as dores são parecidas. E uma coisa assim que eu acho bem importante, cara, o empresário ele tem que ser responsável com o seu negócio, sabe? E para mim, ser responsável não tem certo ou errado, é o que eu acredito. Ele tem que estar de olho, sabe? Eu vejo muita gente indisciplinada, muito empreendedor que larga seu negócio, fica 60 dias sem estar ali. Não, é porque eu tenho um time maduro. Tá, velho, mas o negócio é seu. CNPJ por trás, tá no seu nome, cara. Se der um pau, vai dar um pau pra você. 60 dias dá ele, cara, né? E tem muita gente que faz isso, cara. A gente vê que a grande maioria dos negócios que fecham é por falta de a parte comportamental, né? Nem parte técnica. Às vezes a pessoa sabe fazer e não faz, não é exemplo para a equipe. Então, para mim, cara... E como você renova essa energia? Porque, cara, é muita energia que você coloca. Cara, tem uma parada que é muito forte, assim. Primeiro eu ia falar uma coisa, TDAH às vezes não deixa. Eu acho que o dinheiro, ele te dá capacidade de... Ele te dá capacidade de muita coisa, mas para mim o que o dinheiro te dá mais poder, a capacidade de dizer não para pessoas que você não quer estar por perto. Eu acho que isso tipo assim, você consegue começar a fazer escolhas. E, por exemplo, hoje eu recebi uma mensagem do meu filho, um pouco mais cedo. Vou ler aqui pra galera. Deixa eu ver aqui. Eu tenho um filho, o João, de 26, e o Pedrinho, que tem 14. O João me mandou assim, ó. Então, se você ler aqui, ó, eu sempre tô mandando te amo pro meu filho de 26 anos, pro de 14, para as pessoas que eu gosto. Também te amo. Deus nunca coloca um sonho no seu coração à toa. Ele me mandou isso 9 da manhã. Se algo existe dentro de você, é porque ele acredita no seu potencial. Ele te conhece melhor que ninguém.
Ele sabe dos seus medos, das suas limitações, mas também da sua força. Por isso, confie e siga em frente, porque ele já te preparou o caminho. O que eu tô querendo mostrar com isso aqui? Cara, me emociona um pouco pelo fato de ser filho, né? Mas quando você se cerca de pessoas boas junto contigo, essas pessoas elas tendem a te fortalecer por natureza. Uhum. Cara, só pelo fato, eu acredito demais assim em algumas leis universais, né? Igual a lei da gravidade, eu acredito na lei da reciprocidade, na lei do retorno. E o que a lei do retorno faz? Você faz algo para alguém sem esperar algo em troca. Só que quando você faz algo para alguém, é igual tipo assim, né? Você falou assim, Léo, você grava esse podcast comigo? Eu falei, cara, gravo com o maior prazer. Primeiro que é uma pessoa que eu admiro e um empresário que está correndo atrás da máquina aí. Mas tudo aquilo que você faz para alguém, ele aciona um gatilho chamado gatilho da reciprocidade. Uhum. Não que você me deva um favor que não deve nada. Mas dentro de você, você tem isso. E você é um cara que vai me desejar o bem. Então só isso é esse pagamento. Você me desejar o bem. E cara, quando você se cerca de pessoas te desejando bem, porque você faz o bem, as pessoas te desejam bem, isso te parece que meio que te blinda. Isso te renova o tempo inteiro. Porque quando você chega na menina do café, a menina, nossa, Léo, sonhei com você que você estava ganhando muito dinheiro. Nossa, Léo, eu te desejo toda a saúde do mundo. Léo, você é uma pessoa abençoada. Então você começa a se cercar de pessoas que te trazem coisas positivas. Só que qual que é o grande detalhe? Você precisa construir os rituais para isso. E tem rituais que eu fui construindo na minha jornada, cara, que hoje me ajudam bastante. Isso aqui, cara, talvez possa mudar a vida de algumas pessoas que estão ouvindo. Já tem alguns anos que todos os dias eu mando áudio para 2 pessoas. É igual, por exemplo, assim, às vezes tem uma pessoa que já passou na minha jornada há 10 anos atrás, que às vezes eu tô olhando no telefone ou no Insta e aí eu mando áudio. Eu falo, pô, cara, eu tava pensando em você aqui agora. Tá lembrado, 10 anos atrás a gente tava junto aí, pô, que legal, tô acompanhando aqui. Pô, como é que tá a sua família? Como é que tá isso? Como é que tá aquilo? Que cara, a gente não esquecer das pessoas que passaram por nós e ser grato pela vida delas. Ser grato porque elas fizeram por você alguma coisinha. E quando você faz isso 2 vezes por dia, durante muitos anos consecutivos, você imagina 700 pessoas no ano, quase 800, em 10 anos 8.000 pessoas, você imagina 8.000 pessoas te desejando bem todos os dias. Alguns orando por você, outros falando assim, puta, lembrei de um cara aqui que quer uma franquia, eu vou chamar o Léo. E olha só, não é que eu tô preocupado com venda, mas é que como consequência as coisas começam a acontecer contigo de uma forma mágica. Esse é o primeiro ponto, né? O que você causa na vida das pessoas. Segundo, o que você causa na própria vida, que aí tá na nossa mão. Cara, vamos lá. Puta, tô batendo cabeça pra cacete num negócio de evento. Pô, velho, vou tirar uma rotina do meu dia, 15 minutos quando eu acordar e vou todos os dias ler alguma coisa sobre evento. Vou estudar sobre isso. Tá me deixando mais forte. Sei que você me acompanha lá no Insta, cara, eu treino todo dia. Todo dia? Todo dia. Porque a meta desse ano tá 340. Então eu tenho uma pequena folga de 25 dias para se eu ficar doente, para uma viagem, alguma coisa. Mas assim, cara, por que eu procuro treinar todo dia? Primeiro que o treinar todo dia me aciona a disciplina. E a disciplina é muito importante na vida, velho. Tem dia que eu chego em casa assim, eu falo, cara, puta que pariu. E aí quando eu consigo vencer essa dor que eu falo, eu fui e fiz mais uma vez, eu me sinto vitorioso. Sim. E isso me renova. Teu corpo sobre a escravidão da tua alma mesmo, total. Puta, cara, é muito foda o que você sente quando você consegue vencer. Aí, cara, a questão da alimentação, a questão de você ter rotina das coisas que fazem bem pro seu corpo,
eu tinha exame médico hoje de manhã, não consegui ir, mas devo ir semana que vem, de 3 em 3 meses, fazer um exame, renovar o corpo, entender. E aí, cara, o que te renova é você estar bem em corpo, em coração, né? O desejar o bem para as pessoas, em mente. Cara, o que fortalece a mente de qualquer pessoa? O que você joga dentro dela. Então, se você joga coisas positivas, você tem coisas positivas. Eu não assisto televisão tem mais de 15 anos. Eu não assisto. Eu não assisto TV, velho. Também. Não quero saber. Meu Deus do céu. Teve uma vez que eu tava num encontro com o pessoal, uns scale-ups Endeavor, né? E aí tava eu e meu irmão assim, e eu tava no computador, e meu irmão tava ali conversando com outro empresário. E aí o cara pegou e falou assim, cara, e esse míssil apontado para os Estados Unidos? Aí eu virei assim, não, esse míssil aí do coreano. Aí eu só virei assim e falei, míssil? Que míssil? Aí ele falou assim, mas Léo, isso tá passando em todos os jornais. Eu falei, não, cara, desculpa, é porque eu não assisto TV. Eu falei, cara, que míssil? Eu falei, tá apontado pra onde? Ele falou assim, pros Estados Unidos. Eu falei, cara, então deixa eu continuar trabalhando aqui, porque não é problema meu, eu não consigo resolver, velho. Não consigo resolver, eu não consigo ajudar, eu não consigo influenciar. Eu só consigo tirar o foco do meu objetivo para focar num objetivo que não é meu e que não consigo resolver. Colocar energia num negócio que não tem nada a ver com a tua... Eu tento tirar a distração do meu dia a dia. Tem um livro, A Mente das Vendas, que ele fala que uma pessoa de alto nível de concentração, ela consegue ficar 16 minutos concentrado. Ó, venda de franquia. 16 minutos concentrado. E que você leva 6 minutos para rampar seu processo de concentração de novo. Então, olha só, você está concentrado em um assunto. Entrou alguém, te interferiu, te falou alguma coisa. Cara, você saiu do nível de concentração, você volta. Então, se a nossa vida é ficar concentrado 16 minutos, eu preciso estar o mais concentrado possível. Pessoal vendendo franquia? É porque de tempo em tempo tem o ritual de comemoração. Mas é uma franquia ou é um conjunto? Depende. Pode ser que seja um combo de outras marcas. É porque você chegou aqui agora há pouco, mas hoje já teve algumas vezes o bumbo. Um dia de sexta-feira, a gente costuma fechar em média 30 franquias, um dia igual hoje. E essa percepção que você falou, né, de estar focado no negócio, estar realmente focado no jogo que você está jogando, ela muda até essa questão de sexta-feira, né? É só mais um dia, né? Cara, isso muda tudo. Muda tudo, porque esses dias eu tava conversando um pouquinho com o meu time, né? E tava até falando sobre questão do jeito que a gente se veste, o jeito que a gente se porta, né? E eu não sei se é porque eu andava tão chulé na época do produto de limpeza, todo manchado de água sanitária, eu hoje dou muito valor pro jeito que eu me visto e o jeito que eu tô no meu dia a dia. É de alto impacto a tua forma de se comunicar visualmente. Cara, é porque o jeito que eu me visto é para como eu me sinto, não é nem para as pessoas. Eu preciso estar me sentindo bem. Aí eu fico pensando, né? Tem a pessoa ali que não está conseguindo vender, mas ela não está se vestindo para vitória. Ela se veste bem para balada, mas e para vitória? E para ganhar o jogo? Porra, faz total sentido isso. Porque para ganhar o jogo, cara, eu me arrumo todo dia, te juro por Deus. Quando eu tô me arrumando, eu falo, cara, eu vou me arrumar hoje, que hoje eu vou fazer um resultado fodido. Então eu me arrumo para fazer resultado. E a primeira coisa que eu... Cara, é fogo falar isso, porque de repente pode ter pessoas que julguem. Então eu vou tentar dar contexto. Já teve uma vez que eu estava fazendo reunião, eu adoro fazer reunião com o meu time. Eu tento ao máximo passar a minha experiência para as pessoas. Eu estava conversando com um gestor, um gerente, que não estava tendo resultado. E aí eu peguei e falei assim, cara, por que você não está tendo resultado? Eu tento entender se a pessoa pelo menos entende. Não, é porque isso, aquilo. Eu falei, abre o CRM aí. Só para você ter uma ideia, eu não tenho senha no CRM. Eu não entro nele, eu só entro no BI. Eu olho o número macro.
Mas se eu pegar uma pessoa com CRM, eu sei fazer 10 perguntas que ela vai ficar meio enrolada. E aí eu peguei e falei assim, entra aí. Deixa eu entender como que você está trabalhando ele. E aí comecei a perguntar, Paulo, você está entendendo por que você não está tendo resultado? Aí ele, Léo, acho que você tem razão. Aí eu peguei e falei assim, agora eu vou te falar a segunda coisa que você pode até ficar puto comigo, mas eu não vou amarelar, eu vou te falar. A segunda coisa é o jeito que você está se vestindo. Aí a pessoa olha, eu vou falar uma coisa aqui, por isso que eu falei para não julgarem, e esse menino era negro, e ele pegou e falou assim, você tá falando isso porque eu sou negro? Eu falei, não, irmão. Eu fui criado dos meus 12 aos meus 19 anos em Salvador. A grande maioria de todos os meus amigos de adolescência eram negros. Eu não tenho qualquer problema com negro. Muito pelo contrário, adoro a raça negra. Eu estou te falando do jeito que você se veste. O jeito que você se veste, cara, você não vai conseguir ter resultado. Não tinha nada a ver com a... Não tinha nada a ver. Misturou. Em relação a realmente como ele se portava. Como ele se portava, né? Aí, cara, eu peguei e falei assim, ele pegou e falou, não, mas é porque eu não tenho dinheiro para comprar uma camisa. Eu falei, você não tem 100 reais? Porque eu acompanho você no Instagram e eu vejo você nas baladas. Então, assim, não adianta a pessoa querer montar um ciclo reverso. Sim. Eu tenho resultado, depois eu transformo a minha vida. Não, você transforma a sua vida, depois você tem resultado. Você se molda uma pessoa para ter resultado, e não o contrário, você tem resultado e você vai se moldando. Porque o resultado não vem se você não tiver minimamente a percepção que você tem que se preparar para isso. Era falta de prioridade, no caso. Falta de priorização. Aí eu peguei e falei para ele assim, tá bom, beleza. Quando foi no outro dia, eu peguei 3 camisas minhas, peguei camisa de marca e falei assim, seu problema tá resolvido, tá aqui. Agora eu quero saber o que você faz com isso. 2 dias depois ele saiu. Tá explicando. Então, cara, assim, é uma linha muito diferente, a linha do resultado e a linha da desculpa. Uhum. A desculpa, ela é muito fácil de ser dada. E existem desculpas que são verdadeiras, mas são desculpas. Sim. São desculpas. Então eu tento ao máximo, ali na porta você sabe que tem a frase ali, o resultado Jesus, Essa eu não vi, eu só vi de quem chegar atrasado não entra na... Entrar atrasado não entra, mas em cima tem uma frase sobre o resultado, que o resultado é o pai da razão. Ele diz quem está certo e quem está errado. Sim. Se tiver alguém no mercado de franquia que estiver gerando um resultado maior que o meu, eu vou falar assim, cara, você está certo e eu estou errado. Sim. Porque o resultado dita, desde que você tenha padrões de ética, de conduta, etc. e tal. Mas, cara, resultado é rei, velho. O resto é história. Perfeito. Bom, Léo, eu gostaria de agradecer de verdade, de coração, por você ter aberto as portas, as janelas, absolutamente toda a tua empresa para nós, compartilhado um pouco de toda essa tua trajetória, que eu sei que ela é muito longa, muito maior do que esse tempo que a gente compartilhou aqui. E queria agradecer de coração também essa amizade que a gente começou a se conectar, né? Eu sei que você lá dentro do Sales Club, que você é sócio e bem proativo, você tem uma jornada lá de ensinar tudo isso que você passa, então até se você quiser falar um pouquinho sobre o Sales, só para a gente fazer esse fechamento, fique à vontade. Legal, o Sales Club é uma imersão, né? O que nós entendemos? O que transforma a empresa na prática é a venda, né? E a venda, para muitos empreendedores, ela é meio que jogada de lado ou deixada como uma área intermediária. Às vezes a grande prioridade da empresa é o produto, é a gestão, é o plano, mas deixa a área comercial ali sempre sem oxigenação. Eu tenho, dos meus 18 anos empreendendo, tem 15 anos que eu não fecho vaga de área de vendas. A minha área de vendas ela está aberta com vaga o tempo inteiro. Porque eu estou o tempo inteiro oxigenando minha operação. Ela que traz o oxigênio, o ar que a empresa respira. Então, o Sales, ele nada mais mostra que vender é método, processo, cultura, mas você tem um template padrão para isso, que tem uma forma mais simples e mais fácil das pessoas fazerem
e que elas não precisam ficar batendo cabeça sozinho, porque bater cabeça sozinho é muito complicado, cara. O processo de aprendizado é talvez o ponto que gere mais dor em um negócio, porque enquanto você está aprendendo, seu negócio está dando prejuízo. Sim. Então, o que a gente procura fazer é que as empresas que estejam lá conosco, elas em um ano consigam obter um crescimento que muitas vezes elas levariam 3, 4, 5 anos. E a gente vem se consolidando como, talvez na área de vendas no Brasil hoje, com uma imersão com maior NPS, são 39 edições, e nas 39 edições nossa NPS é 9.9. Cara, é muito alto. Absurdo. Então, o nível de engajamento e de aceitação do conceito é muito forte. Então, para você que quiser participar, vai ser um grande prazer receber vocês lá. Meu irmão, muito obrigado. Obrigado. Ótima condução aí do bate-papo, realmente muito legal. Cara, você é um cara realmente que eu admiro bastante, não só pela humildade, mas você é, assim, uma biblioteca de conhecimento. Obrigado. Algumas coisas lendo, outras executando e as outras batendo a cabeça na parede para aprender, errando mesmo. Se o cara não tiver preparado, ele se aperta para falar com Nada. Foi muito bom. Fechou. Tamo junto. O que você deixaria de mensagem para as futuras gerações? Ao final de todos os empresários que a gente for entrevistar, isso vira um livro, a venda do livro vai ser convertida toda para caridade. Conselho para futuras gerações: trabalhem com inteligência, focado em resultado, deixem todo ego e vaidade de lado, respeitem e sempre estejam alinhados com seus valores, cuidem das pessoas que vocês amam como se fosse o último dia, respeitem a todos e sejam meritocráticos. Acredite em você, pois ninguém pode fazer por você tudo aquilo que você mesmo pode. Sonhe, acredite e faça acontecer. Fechou? Sensacional, cara. Parabéns. Obrigado, meu irmão. Tamo junto.